Muito bem, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Cultura Social. Eu sou o Elson Ribeiro e aqui ao meu lado a minha grande amiga preta rara, Luísa Elce. Saudações culturais, Saudações Luísa. culturais. No episódio anterior, a gente teve uma conversa maravilhosa com o pessoal da Luana das Artes. Foi sensacional, com o Rodrigo Cachanco. E a gente vai lá visitar e vai postar fotinha, vai conversar um pouquinho mais também sobre isso. Então volta lá, dá uma olhadinha e vem conhecer o projeto também, Luana das Artes. Bom, e no episódio de hoje nós temos um convidado que é um parceiraço meu, agora é parceiro da Luísa também, André. Não mostra ele ainda não, mas antes de falar com o André, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Bom, o primeiro patrocinador é Aporte Cultural. Você sabia que o seu talento pode ser o ponto de partida para um projeto cultural incentivado? Com mais de 10 anos de atuação na área de projetos culturais, a Aporte Cultural te ajuda a transformar suas ideias em projetos concretos, utilizando as leis de incentivo. Acesse www.aportecultural.com.br. E o outro patrocinador é Elce Produções. Quer transformar suas ideias em experiências inesquecíveis? Entre em contato com a Elce Produções e descubra como podemos ajudar a dar vida ao seu projeto cultural, seja para eventos, produções audiovisuais ou gestão de redes sociais. Estamos prontos para criar algo incrível ao seu lado. Vamos juntos fazer acontecer. Ligue 19 99427 0773. E é isso aí. Bom, o nosso convidado de hoje é o André Lopes, e eu já vou falar o arroba dele, que é @Andi, que é de Andi de André, né? Andi Lopes 01. André, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. E eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Bom, eu que agradeço o convite, o Elson, Luísa. É um privilégio para mim tá aqui, né? Eu me sinto honrado aí por esse convite, né? Me sinto até relevante, então... de verdade, agradeço mesmo o convite. E, bom, meu nome é André, eu atuo hoje como conselheiro tutelar, sou formado em pedagogia, né? Venho da área da educação, servidor público da educação, e hoje atuando como conselheiro tutelar. Mas sempre aí caminhando paralelamente com projetos sociais, né? Com esse trabalho social, que é algo que tomou meu coração assim de uma forma que não tem como mais voltar atrás, né? Quando você começa a enxergar a diferença que pode ser feita através de um trabalho social, você não consegue mais voltar atrás. E também é aquele entendimento, né, de que eu não consigo mais trabalhar somente por dinheiro. Então, assim, e eu não estou querendo trazer uma falsa modéstia, não é isso, mas é que eu já trabalhei em outros ambientes, né, e aí você acaba... um exemplo, eu trabalhei na Unilever, na parte de promoção de vendas, né? Fui promotor de vendas. Uhum. E, cara, final de ano a gente recebia alguns benefícios ali para criar aquelas artes e tal, né? De marketing e tudo mais. E eu lembro que eu fiz um trem de... pode falar a marca? De Omo, falar, né? Sim. E, cara, fiz aquele negócio lindo, assim, imenso, com luzes, fazia som. Aí eu olhei para aquilo assim e falei... Cara, pra que eu fiz isso, cara? Eu gastei 2 dias fazendo isso, trabalhando assim 12 horas. A empresa vai lucrar mais, eu vou ganhar algumas coisas também, alguns benefícios, mas não dá, cara. Tipo assim, eu gastar o meu tempo só pra isso, entende? Então, quando você consegue conciliar aí o trabalho, a sua renda, né, formal, fazendo algo que está fazendo diferença para alguém, então se torna prazeroso, né? E aí começa a fazer sentido o seu trabalho e você gastar o seu tempo. Esse foi o dia que você despertou, que você falou, peraí, o que eu tô fazendo? Foi nesse dia. Não foi exatamente esse dia, mas foi uma construção, né? Foi vários dias que foi caindo essa percepção de que eu precisava fazer algo a mais, né? De que não era suficiente viver só para mim, entende? Que legal. André se apresentou, mas ele esqueceu de falar que ele é filho da Jandira. Exatamente, é o mais marido importante. da Elaine, pai da Liz e do Luan. Ele é contrabaixista, cantor, ministro de louvor. O que mais? Eu acho que você já falou tudo. É bastante Modesto coisa. aqui. Sim. Não, a gente se conhece há mais de 20 anos.
Eu sei dessa conta, é muito tempo que assim, eu sempre tenho como referência o meu casamento. Então, assim, fazem 20 anos que eu tô casado, que eu tô com a Tati. Hoje fazem 14 anos que a gente tá casado, mas fazem 20 anos que a gente tá junto. Antes, então. E a gente se conhecia antes, então faz mais de 20 anos isso. Então eu sempre tenho essa lembrança, né? A gente se conheceu na igreja. Inclusive, em relação ao contrabaixo, você foi uma das pessoas que me incentivou a tocar. Porque, na verdade, na época, né, quando o Elcio era crente, quando ele não era desviado, ele... É brincadeira. Sim. Podia falar isso? Não, mas você fala. A gente tá orando pra ele voltar. Não, mas eu sempre falo isso. Eu falo assim, eu pertenci à igreja durante muito tempo. No primeiro episódio eu comentei isso. Eu fui da igreja durante muito tempo. Então, assim, eu não tenho como eu falar que eu não sei o que é a igreja. Eu não tenho como eu falar que eu não sei quem é Jesus, que é Deus, que é estar na igreja, entendeu? Não tem como. Então, assim, pode falar, claro, com certeza. Não, mas assim, eu queria trazer em relação à musicalidade, porque ali eu lembro que a igreja era muito fechada, né, a igreja que nós íamos, né? Então, em relação a acesso a participar dos trabalhos e tal, né, principalmente da música, né? Então, tinha um grupo fechado ali e a gente novo, né, querendo louco pra tocar e não tinha oportunidade. E aí o Elcio, com mais uns doidos lá, inventaram um coral black, né? Pô, vamos tocar umas músicas aí americanas, Kirk Franklin, algo nesse sentido assim. E os caras que já tocavam não queriam saber disso, né? Eles já estavam lá, então ele foi atrás da gente, né? A galera costuma ser certinha, né? E aquilo ali... Sim, já era uma revolução na igreja, né? Aquilo. Revolucionário. Foi revolucionário. Na igreja. Não, eu lembro quando a gente, assim, antes de tocar música black, eu tentei montar um grupo de pagode. Cara, uma loucura. Grupo de pagode na igreja. Você já ia um pouco mais além. Não, eu vou, e assim, eu sempre falo, política tem tudo a ver com cultura, com projeto social, e religião também entra no meio desse negócio. O nosso povo é muito religioso, né? Sim, você quer fazer parte, você quer se envolver, você quer envolver pessoas, e assim, dentro da igreja, o meu papel era esse. Hoje eu entendo, o meu papel da igreja era envolver pessoas. Entendeu? Sim, e fazer muito bem isso, cara. Assim, você falando assim, que eu te levei para o contrabaixo, foi um incentivo. Então, assim, você quer? O que você faz? Não faço nada. Então, vem com a gente, aprende um instrumento. Exatamente. Entendeu? E é exatamente o que você faz hoje, quando você tem um projeto social. É você trazer as crianças da comunidade para participar de algo que eles lá fora têm outras oportunidades ruins, oportunidades más, com outras influências que a gente sabe o que é. Entendeu? Então, assim, quando você tira a criança da rua, traz ela para um projeto social, você ensina o caminho correto. Exatamente. Da melhor maneira. E dá uma referência para ela. No episódio anterior, o Rodrigo falou muito disso. Da criança, dele ter que ir lá na viela buscar uma criança que faz parte do projeto que não estava no projeto. Ele ficou sabendo, foi lá, pegou a criança e levou para o projeto. Pelo braço, levava. Ele falou, não, vamos. Entendeu? Porque assim, a referência lá fora é muito complicado. Entendeu? Pode ser uma referência boa, mas pode ser uma referência ruim. E se a gente não ficar atento, não ficar de olho, entendeu? A gente perde. Mas, sabe que eu tava pensando isso hoje, cara? Nós estávamos lá, tivemos uma audiência hoje com o Conselho Tutelar, e eu teria uma fala, né? E eu tava um pouco nervoso, né? Por causa dessa fala. E aí eu lembrei que... Justamente hoje, eu lembrei que teve uma oportunidade na igreja, quando eu era menor, que eles fizeram um teatro ali, né? E aí, nesse teatro, eu tinha que fazer uma fala também, tinha que decorar aquela fala, né, e falar. Aí eu lembrei daquela situação, cara, e falei, cara, pô, eu já tenho uma preparação desde lá, né? Então, assim, hoje nós temos a oportunidade de desenvolver, a partir de políticas públicas, projetos sociais e tal, através da sociedade civil, mas antes não tinha tantos quanto tem hoje ainda não tem o suficiente. Né? Mas antes não tinha, e a igreja, para mim, para além da questão espiritual e da fé, foi um espaço, e geralmente são esses espaços de convivência, assim, esses espaços de ajuntamento de pessoas que você consegue, que naquela época você conseguia ter um pouco de acesso à arte, à cultura. Então a música foi dentro da igreja, o teatro foi dentro da igreja, a cultura. Então são coisas que conta para quem eu sou hoje, para o que eu desenvolvo hoje e que eu tirei de lá, entende? E são coisas que te atravessam, né, querendo ou não. É isso que muito que você falou. Eu também sou uma pessoa que veio da religião, da igreja. Sim. E você pode, independente de você estar dentro da religião ou não, a arte te atravessa, você sai e expande e leva aquilo ali. Outra coisa também que eu acho que é sobre o trabalho voluntário. Eu tive muito acesso ao trabalho voluntário dentro da igreja.
E eu tenho dificuldade, não sei, na minha visão e nos meus ambientes que eu frequento, de perceber pessoas se juntando para fazer o voluntariado sem ser da igreja. Então, eu acho que essa raiz, e aí a gente às vezes até critica a igreja e tudo mais, mas tem um papel fundamental, Muito. Importantíssimo. Sim. E aí é uma vertente boa que eu vejo dentro da igreja, que para mim expandiu muito meu horizonte, levou para conhecer pessoas, lugares, projetos, e me deu o olhar que eu tenho hoje. E eu acho que transformar esse olhar, entender que a gente não tá ali, né, só no nosso ambiente, é outra coisa, né? Sim. Então, eu aprendi ali no... E aí eu já vou te fazer a primeira pergunta. Eu aprendi dentro do shopping, no estágio, detalhe, eu já tinha 19 anos quando eu estava nesse estágio, que a criança, a partir do ECA, ela é uma responsabilidade social, e não responsabilidade só do pai e mãe, responsabilidade do professor. E aí eu queria entender com você e ver a sua visão sobre qual a importância de conhecer o ECA. Para os pais, para todo mundo, porque, assim, falar precisa de educação financeira na escola e tudo mais, eu acho que o ECA seria também fundamental aqui na escola. Sim, com certeza. A gente se discute muito no conselho em relação a isso, a ideia que as pessoas têm do ECA e do conselho tutelar, né? Porque muitos consideram, acreditam que o conselho tutelar é um órgão punitivo, que é polícia de criança, sim, né? Então que vai fiscalizar a criança que às vezes está lá no baile funk. Então, sim, cadê o conselho que não está aqui? E não é esse lugar. Cadê a polícia dessas crianças? Então, ou o pai quer levar o filho e larga lá para vocês, também tem isso, também, né? Tem. Gente, é cada situação que acontece, aquele conselho que a gente... Mas, respondendo a sua pergunta, eu trouxe esse ECA aqui, esse ECA é para vocês, tá? Ele é atualizado agora. Obrigado. Que maravilha. Nossa, muito bom. Só que eu vou usar ele porque eu não trouxe o meu. Tranquilo, então depois eu entrego para vocês. Empresta. Ó, pessoal, fica tranquilo. Esse é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 4º aqui do Estatuto da Criança, ele fala assim, ó. Já é bem claro, né? Respondendo a sua pergunta. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Perfeito. Ou seja, o dever é tanto da família, quanto da comunidade, quanto da sociedade e do poder público. Sim. Então, esse é o sistema de garantia de direitos. Sim. Então, esse sistema é quem deve garantir e assegurar os direitos da criança, que até 1980 ou 1988, com a Constituição, não existia. Então, essa lei passa a funcionar, né? A Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, que nasce o Estatuto da Criança, juntamente com ele o Conselho Tutelar. Então, todas as leis que estão aqui, e agora a criança e o adolescente, ele passa a ser um sujeito de direito, sim, né? Então, até então não tinha, então eles são, e além de ser sujeito de direitos, eles têm primazia também nos atendimentos. Então, atendimento à saúde, atendimento à educação. Eu acho que aí humaniza a figura da criança e do adolescente. Exatamente. Né? Antigamente não tinha essa humanização, não tinha isso, né? Era tratado de igual para igual, não interessava a idade, né? Exatamente. E a gente sabe que a criança tem as suas subjetividades, tem as suas diferenças, né? E isso precisa ser respeitado. Então a lei ela vem para isso. E aí a gente entra nessa questão do entendimento do papel do Conselho Tutelar, né? Porque aqui ficou claro de quem é a responsabilidade de executar esses direitos, né? É nossa, viu, gente? Então, é nossa, todos nós. Mas você vê Conselho Tutelar escrito aqui? Sim. E é isso que eu ia te perguntar agora. O que é o Conselho Tutelar? Então, o Conselho Tutelar, ele existe para que, quando esses direitos são violados, ele zele pelos direitos. Então, o Conselho Tutelar, ele não é zelador da criança. Sim. Ele é zelador do direito. Exatamente. Entende? Então, se a família viola o direito da criança, se está tendo negligência por parte da família, o Conselho pode atuar para restabelecer esse direito. Sim. E não necessariamente, e não primariamente, tirar a criança da família. Essa é a última situação, e numa situação que passou por todos os âmbitos ali
da proteção, né? Então tem a proteção básica, que são os serviços de convivência, o CRAS, tem a proteção média ali, né? Os serviços da média complexidade, o CREAS, que pode atuar em relação às famílias, né? Se está tendo alguma violação, e depois a alta complexidade que vai entrar nos abrigos e nos acolhimentos. Legal. Né? E você como conselheiro, qual que é a sua função, o seu papel dentro do Conselho Tutelar? Então, o conselho, como eu disse, se confunde muito o papel do conselheiro, né? Sim. E do órgão, conselho tutelar. Então, o conselho, ele é um órgão, ele não é um serviço. Então, muita gente vai lá entendendo que o conselho é um órgão, ou ele é a porta de entrada para os serviços. Sim, mas aí você fiscaliza? Você só atende pessoas? Então, quando direitos são violados, nós podemos entrar com aplicações de medidas de proteção. Então, a gente faz esse papel para que o direito seja restabelecido. Então, como eu estava dizendo, a família violou o direito, a gente vai atuar para que o direito seja estabelecido. Sim. Sempre mantendo também o convívio familiar, porque também é um direito da criança. Sim. E eu acho que isso é bem complicado, né? O convívio familiar é um direito e às vezes a própria família viola o direito. E aí, uma coisa que eu observo também, até você me corrigir se eu estiver errada, que o ECA ainda tem muitas incoerências. E aí, como que a gente trabalha no dia a dia com esse tipo de incoerência? Na verdade, o que vai pesar nisso é que sempre recai na família. Vamos pegar um exemplo. Desculpa. Uma mãe que às vezes ela tem que deixar o filho em casa para ir trabalhar. Aí pode se configurar um abandono de incapaz. Mas essa mãe, o pai abandonou, é uma mãe solo. Sim. Aí ela tem que criar 2 filhos sozinhas. Aí ela não é assistida pela assistência social, então ela não recebe um benefício, um auxílio do governo. Então ela precisa sair para trabalhar e também não consegue vaga na creche para o filho acessar. Sim. A creche para ela poder ir trabalhar. Ou seja, quem que tá praticando a violação de direito? Exatamente. O Estado. É a mãe ou o Estado? O Estado. Na minha então, percepção. Exatamente. Então assim, o que eu estava querendo dizer no começo é que eu dei o exemplo das famílias, mas o maior violador de direitos das crianças e adolescentes é o próprio Estado. Caramba, entende? Cara. Então, é a falta de vaga em creche, é a falta de acesso à saúde. Nos chega muito a situação de crianças hoje com TEA, com essas doenças mentais, né? E outras demandas de questões de saúde mental, que não têm acesso à escola. Então, elas são inseridas na escola, mas não tem acompanhamento, não tem um professor de educação especial, não são assistidas. Então, também está ferindo os direitos da criança e do adolescente. Então, assim, são diversos os direitos, né? E um deles também, porque, por exemplo, a gente só fala de assistência social, saúde e educação, né? Que são, assim, talvez o tripé ali, os mais importantes, mas a gente deixa passar cultura, a gente deixa passar esporte, lazer, que tendo esses serviços nos territórios, a gente consegue evitar, assim, metade das situações de violações de direitos, de violência que acontece nos territórios por falta desses serviços. Eu falo isso, eu concordo totalmente com a sua fala, porque eu fui uma criança salva pela cultura, assim, de todos os aspectos. Primeiro, pela minha mãe ter muito esse olhar, então eu sei fazer qualquer esporte que você me perguntar. Não sei lá, esgrima e cavalgar, eu sei cavalgar, mas não praticar o esporte, eu sei por quê. Porque minha mãe me colocava em tudo, qualquer projeto cultural que tinha ao redor. Então, eu e os meus irmãos, a gente não ficava sem um projeto. Então, sei fazer caixinha de reciclagem, sei jogar rende, futebol, taekwondo, karatê. Por quê? Porque tinha esses projetos ali ao redor e eu vejo a minha trajetória, muitas crianças foram salvas por isso, entendeu? Exatamente. E também tive no meio do caminho pessoas que não conseguiram ser salvas. Sim. E aí, uma situação que eu tinha era um vizinho, que ele era deficiente físico, e ele foi uma pessoa que foi para as drogas porque não tinha um acesso para ele, não tinha nada para fazer isso, tá entendendo? Sim. E a gente cresceu junto, a gente viveu junto. E aí é o ponto que eu sempre falo. Outra questão, como que eu tive essa visão? Uma vez eu fui eu precisei do serviço do ECA, eu fui até esqueci o nome do órgão. Do Conselho Tutelar? Eu fui até o Conselho Tutelar, isso, e a própria conselheira tutelar, gritou, falou um monte, acho que naquele dia ela estava alterada, e tá tudo bem, gente, todo mundo pode ter esse dia de alteração, e aí eu perguntei o que estava acontecendo, porque eu também estava nervosa, falei que ela tinha me maltratado, que eu não tinha gostado da postura, e ela falou assim,
ó, você tá vindo aqui exigir um direito, sendo que eu tô trabalhando aqui, a minha filha tá aqui, porque eu não posso deixar ela sozinha, porque eu tenho que trabalhar. Então, nem quem é profissional não tá... Ela não tá isenta disso. Exatamente. Caramba. Então, nem quem trabalha com ECA tá ali. Sim. Infelizmente. Mas essa situação que você falou... Você entende que o buraco é muito mais subsolo, né, do que a pessoa tá assim, né, às vezes fora disso, porque o ambiente do Conselho Tutelar não é fácil, louco, né? cara. É uma situação, é terrível, é assim... Eu ia perguntar, cada município tem um conselho tutelar? Não, cada município depende da quantidade de pessoas, né, e tal. Então, entendi. Em Campinas tem 6 conselhos. Cada conselho são 5 pessoas, então todos são 30 conselheiros. E a demanda? A demanda é muito alta, cara, é muito alta. Tipo, 5 pessoas cuidam de quantas crianças, colocando assim? Ou do tamanho do território? Eu vou falar do meu conselho. O meu conselho hoje é o Conselho Suleste, então ele compreende, ele faz meio que um cinturão na cidade, então ele ele faz divisa com vários conselhos, né? Então a gente pega desde lá do São Marcos, lá em cima, depois da Dom Pedro ali, né, Santa Mônica, aí a gente vem descendo. Para você ter ideia, ele vem cortando esse meio aqui, né? Então pega ali Santa Lúcia, Vila União, esqueci aquele bairro ali em frente ao Extra ali, Campos Elíseos, Novo Campos Elíseos. Capivari. Depois a gente pega também, aí a gente pega também o Vaieda. Aí abre, a gente pega o Itatinga, a gente não pega Ouro Verde, contorna, né? Pega só o Itatinga ali, beirando a... E também ele abre um leque também que a gente pega Nova Europa. Nova Europa, Jambeiro. Sim. Então, assim, a gente faz bem no meio da cidade, assim, pega uma boa parte. Nós atendemos 307 mil pessoas. 307 mil pessoas. Uau. Só a nossa parte. 307 mil pessoas. 5 pessoas para atender isso. Ou seja, hoje como nós, na audiência, nós precisamos levantar os dados, então nós nós calculamos lá, nós tivemos até agora, na verdade, até o mês passado, foi quando a gente concluiu, 2.207 casos que chegou pra gente. Aí você divide em 5 pessoas, 2.207 casos. Caramba, cara. Então, é muita denúncia. Aí vem denúncia das famílias, vem denúncia do Disque 100, né? vem denúncia da escola, vem denúncia da saúde, da segurança pública, do Ministério Público do Trabalho. Meu Deus. Então, e aí chega de vários lugares, né? Então, a nossa coordenadora lá, a Nália, ela fica ali fritando a cabeça para receber os casos, filtrar e passar pra gente. E a gente existe uma ordem de prioridade ou chegou, entrega para quem está disponível? Assim, quando são casos que a criança ela corre um risco grave, a gente já encaminha, né? Agora, em outros casos aí a gente faz a notificação quando é necessário, né? Para a família comparecer, e aí a gente vai entender a situação ali e a partir dali aplicar as medidas. E esses casos, eles são pontuais, individuais ou é relacionado a políticas públicas? Como que funciona? Essa é uma das principais discussões no Conselho Tutelar, porque é o seguinte, nós ficamos hoje presos no caso a caso, né? Sim. No 1 a 1. Então, o Conselho Tutelar está atuando dessa forma, mas uma das atribuições do Conselho, uma das principais atribuições do Conselho Tutelar é assessorar o poder público na construção de políticas públicas. Sim, isso é muito interessante. Só que isso não acontece, porque a gente não tem tempo. Né? Você não consegue. Cara, né? a gente entra no Conselho às 8 e tem dias que eu saio de lá 9 da noite, 8 da noite, não só eu, os outros conselheiros também. Fica até tarde para tentar dar conta da demanda e não dá. Então Dúvida, existe alguma forma de cidadão escrever, dar ideia, ajudar nesse formato? Como voluntário? Como voluntário. Existe essa abertura? Ou é muito complexo, é algo que só quem está lá dentro ia conseguir, talvez, como se fala, planejar melhor? Você fala exatamente o que? A atuação do Isso, porque conselho? você teve a seguinte fala, que um dos papéis do conselho é fazer a prevenção junto com o Estado, certo? Existe alguma possibilidade de quem é cidadão ajudar a fazer essa prevenção junto do Estado? Então, desafogando, assim, vocês? Então, nos espaços onde são debatidos ali, acho que cabe a presença da sociedade também. Mas o conselho, ele não pode ser representado porque ele que tem os dados ali, precisa levar os dados e a vivência. E aí é outro problema, que nós não temos a instrumentalização necessária para captar os dados. Sim. Vocês captam por onde, IBGE?
Então, quando se fala A sua base dessa questão, a gente pega no IBGE, mas assim, nós precisamos instrumentalização para os atendimentos. Então, por exemplo, começa a chegar várias questões de violência sexual, por exemplo. A gente consegue ir cadastrando onde está acontecendo, né? Então a gente vai preenchendo lá. A gente fez uma planilha no Forms, nós mesmos fizemos, porque nós não temos outros instrumentos para isso. Então, colocamos lá o local, a pessoa, a idade, se recebe benefício ou não. Então fizemos uma lista de questões. Então sempre que a gente atende uma pessoa, nós colocamos lá. É um banco de dados de vocês. Isso. E aí depois a gente vai precisar do quê? De alguém que vai casar essas informações. Então a gente consegue, por exemplo, lá através do mapa, a gente conseguiu uma pessoa para fazer para a gente um modelo lá, né, no mapa. Ele é especialista nessa função. E aí ele conseguiu, tipo, mostrar pra gente no mapa qual é a localidade onde tem mais casos de violência sexual. Caramba. Qual região de Campinas está tendo mais falta de vaga em creche. Então a gente consegue nortear e a partir daí criar política pública, levar para eles. Só que, cara, não tem essa aproximação, né? E é uma atribuição do conselho. Sim, mas esse cara vocês pagaram por fora? Ele é voluntário? Como que é? É por fora. Por fora, a gente faz por fora. Caramba. Porque o conselho, assim, a gente precisa entender que ele é pela lei, o conselho ele é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. Sim. Ou seja, o conselho ele é permanente porque ele não pode ser encerrado, né? Ele foi criado pela lei. Sim. Ele é autônomo porque ele, nas suas decisões colegiadas, ele pode tomar a decisão e aplicar as medidas, né? De acordo com o estatuto. Sim. E ele é não jurisdicional porque ele não está ligado a ninguém. Porque se a gente tivesse subordinado à prefeitura, por exemplo, você vai passar pano para a prefeitura. Sim. Então, já foi criado nesse papel fora de todo o sistema. Então, a gente precisa garantir... Se ele fosse invicto, né? Isso, então a gente precisa zelar pelos direitos, pensando de que os direitos podem ser violados não só pelas famílias, mas pelo Estado também. Então, ele está ali paralelamente, né, funcionando. Você falou de alguns casos, assim, você falou da parte da questão sexual. E assim, eu sei que tem a questão da privacidade de cada atendido, mas você pode citar pra gente alguns casos que você atende? Eu posso, assim, com muito cuidado, né, de não citar nomes, nada, nem situação, acho que que mais te chocou e um que foi bom, que deu certo no final. Acho que seria legal essas duas, né? São situações assim que infelizmente acontece muito. Então, às vezes eu posso falar e alguém fala, mas a situação é parecida com a do fulano, mas porque são vários, fica tranquilo, que acontece. Teve uma situação, grave também. Tem outras situações, acho que até mais grave, mas essa foi uma das primeiras assim que me chocou, cara, que eu até saí da sala e fui chorar. Sim. Eu chorei literalmente mesmo. Você tem que ter muito controle, né? E nós recebemos uma denúncia de uma adolescente que ela, numa roda de conversa na escola, ela comentou que tinha sido violentada pelos dois irmãos mais velhos, mas também adolescentes. Acho que um tinha 16, outro 14, e ela na época tinha 11 anos, se eu não me engano. E aí ela comentou, né, na escola isso e tal, a escola fez o relatório pro Conselho Tutelar, enviou pra gente. Aí a gente notificou a mãe para ir lá. A mãe e a adolescente. Já tinha acontecido fazia um ano isso, né? Quando ela relatou. E aí nós conversamos com ela, né? E perguntamos, mas você falou para sua mãe e tal, o que aconteceu? Ela falou, eu falei para minha mãe. Falei, e ela fez o quê? Ela falou, ela falou com eles lá e tal, mas depois eles fizeram de novo. Olha só. Aí, beleza. Eu chamei a mãe assim, entre várias perguntas, né? Chamei a mãe também para conversar e falei, teve essa situação, né? Que ela contou e tal. A senhora estava sabendo? Não estava sabendo, não. Assim, ficou claro que ela estava, né? Sim. Aí eu falei, não, mas ela trouxe para mim que contou para a senhora. Ela falou assim, eu lembro uma vez ela comentou alguma coisa assim e tal, né? Enfim, ficou muito claro que a mãe, ela negligenciou, ela não protegeu, ela não tomou nenhuma atitude. É claro que também os outros meninos são filhos dela, mas precisava ser acompanhado, ser tratado, né? Tem que tomar uma atitude. Tinha que tomar uma atitude. E isso não aconteceu. E naquele momento ali, cara, ela falando assim, começou a me subir algo assim dentro de mim, porque
A segunda, a primeira, tudo bem não, mas Ninguém sabia, não tinha como proteger, mas né? depois Acho que é essa que situação, falou, né? Sim, a segunda vez aconteceu por culpa dela. Sim. Ela poderia ter Ela sido poderia ter evitada, né, a feito. situação. E assim, Evitado. e eu vou pedir licença aqui, mas a minha vontade foi de pegar a cabeça dela assim, ó, e começar a Calma, bater cara. na mesa, Sim. cara, porque, cara, ela falou, e a menina contou pra gente assim, com um olhar triste, sabe? Sim. Longe, distante, que se ela não for tratada, ela vai. Sim. O futuro dela tá comprometido. E você precisa ser bem frio nessa hora, né? Você Isso. tem que ouvir a pessoa falando pra você tudo aquilo que tá acontecendo e você pensar como que você vai tomar uma decisão. Exatamente. Cara, é muito Exatamente. difícil. Então a gente, aí nessa situação ela saiu, depois eu não conseguia ficar parado, eu ficava andando no corredor assim, aí Sim. Angustiado, né? outro conselheiro mais experiente, a descer ele, cara, senta aqui, chora. Sim. Ele percebeu, né, que eu tava Aham. entalado Entalado, aqui, sim. foi Cara, assim, mas- que E uma loucura, hein? dúvida, os profissionais que trabalham com você e vocês têm assistência psicológica pelo trabalho? não, Não tem, né? não temos. E eu acho que é extremamente necessário, Com né? certeza. Porque esse tipo de situação, sim. acho que não... E porque assim, às vezes você não tem tempo de respirar, sai um, entra outro, e aí vai um pior que o outro, e a gente, é dois riscos, né, de você adoecer a esse ponto, e de você também se tornar assim frio, sabe? Sim. Não sentir Exatamente. mais a dor, desumanizar, né? Sim. É um Você acha que É risco. porque tudo- você tá tudo sendo fica normal. desumanizado nessa situação, né? Exatamente. É tipo, e aí a gente volta lá para políticas públicas, para saúde, aonde que é uma corrente. Quando começa uma desumanização, tudo passa por isso, né? Sim. É a criança desumanizada, provavelmente a mãe que permitiu isso foi desumanizada, a criança Também. foi desumanizada, você profissional é desumanizado, e aí fica esse loop, Fica um né? ciclo, né? Aham. É. E a gente tá falando desse tratamento seu como conselheiro. Para ser conselheiro, o que precisa? Qualquer pessoa pode ser Cara, conselheiro? Você indica? qualquer Aqui. pessoa. Não. Não, na verdade, assim, o conselho é tudo isso, né, que eu tô falando, é desafiador, Sim. é muito cansativo, sobrecarrega, mas é como eu disse no início, você consegue fazer alguma diferença, entende? Então, isso é gratificante, né? Antes de eu falar desse processo para ser conselheiro, vocês falaram de um caso, assim, que deu certo e tal. Legal. Esse não foi algo assim tão grave, mas é uma situação que para a família é difícil, né? Que é uma criança que ela é laudada com TEA, né? O transtorno do espectro autista. E ela estava numa escola pública e sofrendo o ano todo porque não tinha acompanhamento, né? Não tinha um cuidador, não tinha um professor de apoio, não tinha atividade adaptada. E quando tem, é uma pessoa que ela não foi preparada para aquilo. Não, exatamente. E eu conheço os dois lados. A minha sobrinha tem síndrome de Down, e aí a gente sabe a dificuldade que é conseguir alguém que acompanhe. E eu conheço uma professora que acabou de passar no concurso e ela olhava para mim e falava, Lu, eu não sei o que fazer. Porque ela não foi preparada para aquilo. Mas a culpa não é dos criança profissionais da precisa- ponta. Não, sim, exatamente. É tipo, é todo o sistema, Exatamente. né? É feito para não dar certo a situação. Exatamente, infelizmente. Mas aí, nesse caso, a gente tem que atuar no 1 a 1, então a gente consegue fazer requisição, entra lá em contato com a diretoria de ensino, a gente via a requisição, e se não responde a requisição, a gente pode representar para o Ministério Público. Aí judicializa, né? Então, mas eu fiz a requisição, solicitando todas essas coisas, e passou algum tempo, eu entrei em contato com a escola, né, para perguntar. Ela falou, nossa, depois que você fez, chegou a cuidadora, tá o professor aqui, e tá funcionando, ela deu certo, conversei com a mãe, e no dia eu lembro que a mãe chorava, ela chorava. E Minha a mãe filha quem tá faz sendo abandonada. a mãe minha quem filha- solicita? A mãe A que mãe foi que solicitar, solicita. Ah, tá, entendi. porque é um direito, né? Porque Sim. o estatuto vai garantir o direito à educação, mas não só a vaga, mas a continuidade, que ela seja de fato integral, né? Sim. Essa E, educação. gente, é o futuro, né? Você pensa assim, uma criança com TEA, a mãe consegue cuidar, mas um adulto com TEA, como que se cuida? Acho que é muito Então. mais difícil, muito mais complicado. Ainda mais quando a pessoa não teve acesso ao básico, a educação pronta para ela, não teve a convivência com os outros na escola. É uma situação muito mais abaixo do que a gente imagina, né? E aí Sim. você fala o choro da mãe, eu imagino o choro dessa mãe, porque É desesperador, é né? outro... Ela tentar... aham. E outra, Mas- como essas mas- pessoas precisam ser incluídas no nosso meio social, né? Tem que Exatamente. aprender a pegar ônibus, tem que aprender a tirar um passo, tem que aprender a chamar um Uber.
E isso se aprende na escola, começa lá, né? Sim. E essa situação, assim, me deu uma alegria, cara, depois que eu falei com ela. Falei, cara, que legal, cara, deu certo, resolver. Cara. Mas é um ponto que nós estávamos tratando aqui. Porque eu consegui resolver o dela deu certo. Mas e das outras 1000 mães que não foram até o conselho e que estão com os direitos violados também, estão lá com essa dificuldade com os filhos? Por isso que precisa da política pública, entendeu? Então a gente tem lá diversos casos com a mesma situação. Para uma dá certo, mas para as outras não. Seria tão fácil duplicar isso. Deu certo, só vamos duplicar agora. Exatamente. Mas não é uma assim dúvida, quando as pessoas chegam até o conselho, elas já sabem para que serve? As mães entendem o que elas estão solicitando lá quando chega pela mãe? Porque eu acredito que os órgãos já sabem, né? Tipo, um hospital, uma escola, já sabe porque ela está chamando o conselho. Mas e a mãe? Ela entende o que é o conselho? Como que o conselho age? Você tem que falar, não, minha senhora, não é assim, não é assim. Quando é em relação a maioria, assim, né? Quando é em relação à educação, saúde, essas questões, elas sabem já, porque às vezes até a própria... o profissional da ponta ali fala, né? Porque, pô, realmente é um direito e a gente não tem como fazer, não tem a vaga. Então procura o conselho, porque o conselho é o zelador do direito. Então, nesses casos, sim. Elas sabem, mas em outros casos, principalmente quando tem questão de disputa de guarda, e acontece muito de ir lá, o pessoal ir lá para tentar levantar prova, né? E tal, e aí acusa a mãe daquilo, e a mãe acusa o pai de outra coisa. Briga familiar. Briga familiar e a gente, com uma demanda de casos graves para resolver, a gente precisa ficar lá 1, 2 horas ouvindo um xingando o outro. Então, é difícil. E aí, muitas pessoas não têm esse entendimento do que é, de fato, o conselho tutelar. Então, leva para um outro campo que acaba prejudicando os casos que a gente precisa dar vazão, né? Uma dúvida. Como que você concilia trabalho e projetos e a vida familiar? Outra dúvida também, você tem filhos? Tem. Eu imagino que o olhar deve ficar muito mais apurado. Com certeza. E uma proteção maior. Você sente que o seu trabalho afeta na vida pessoal? Como que funciona isso para você? Como que você lida? A questão de afetar, no começo afetava mais, quando eu entrei no conselho, assim, a gente sempre teve em contato, né, trabalhando nos projetos sociais, sempre na comunidade, a gente via as violências, né, atende as famílias, mas ali o excesso, né, é muito, então é um caso atrás do outro e com mais profundidade ali, né. Então eu comecei, no início, eu tava prejudicando, assim, o meu relacionamento familiar ali, porque eu chegava cheio e às vezes, né, no começo eu queria contar alguma coisa ou outra pra minha esposa e tal, então eu trazia de novo, sofria de novo, trazia de novo aquilo pra dentro de casa. E fazer ela sofrer, querendo ou não, né? Também, sem querer, mas num ato de desabafar, né? Exatamente. Ela ficava irritada, queria matar a pessoa que fez aquilo. É sempre bom um conselheiro tutelar ter uma esposa que quer matar as pessoas, né? Ele ajuda bastante a resolver. Brincadeira. Mas assim, aí depois eu parei de ficar falando, não falo mais e assim, também saio de lá e deixo lá. Né? Morreu, exceto agora que eu tô com o plantão. Então, uma vez por mês a gente fica com o plantão durante uma semana, né? E às vezes toca, isso tem que atender, mas fora isso, aí eu tô em casa, tô com a minha família, né? Tento dar atenção pras crianças que sugam, né, a energia. Meu filho tem 5 anos, minha filha tem 7, então eu tô numa idade terrível. Que eles sobem em cima de mim e ficam, e às vezes eu não consigo, não quero fazer nada, eu tô cansado, só quer ficar cara. quietinho. Mas é maravilhoso. É o muito amor bom que a gente descobre, né? Mas, assim, é difícil em relação à questão dos outros projetos, né, que a gente desenvolve e tal. É muito difícil conciliar. É muito difícil. E a gente precisa encontrar tempo para isso, mas a alegria é que sempre tem pessoas que acreditam, né? Que participam. Então, nós temos alguns voluntários lá no projeto que às vezes eu não consigo estar lá, nem minha esposa, mas eles vão para cima. Tem a Juliette, que é a cunhada do Elcio, está lá sempre ajudando a gente. Sim. O seu Evaldo, a Luciana, a Ágata, que é... Pra quem não sabe, me fala um pouquinho como funciona o seu projeto. Mas peraí, antes de você falar do projeto, que já é pra gente sair da parte do conselheiro, eu queria te perguntar, como que faz para se tornar um conselheiro? Ah, é verdade. O Conselho Tutelar é um processo... qualquer pessoa pode participar, só que tem alguns processos aí a serem feitos, né?
Então, o primeiro deles é no momento da inscrição, para você participar, são de 4 em 4 anos, né? Ele renova, né? Isso, que renova, então tem um processo. O primeiro ponto é, na inscrição você já precisa fazer levar aí todas as questões sociais, né, de antecedente criminal, tal, todos os documentos, e aí tudo esfera municipal, estadual, federal. Então, se tiver algum probleminha com a justiça, assim, né, pode ser que você não consiga. Então, um outro ponto é que você tem que ter 2 anos de experiência em trabalho com crianças, seja na educação, no serviço social, tal, em ONG, né, até como voluntário também vale. Beleza, você conseguiu fazer a inscrição, deu certo, paga uma taxa ali, e aí o próximo passo é a prova escrita, né? Então, você faz a prova, aí tem a redação também. Então você tem que tirar uma... É tipo um concurso público. É tipo um concurso público, só que é um pouco mais difícil, porque tem a primeira fase do estudo social, né? Depois tem a prova, tem a redação, depois tem o exame psicológico, Sim. que também alguns podem ficar também nessa parte. Depois do exame psicológico, você está apto para participar da eleição. Caramba. Você Aí tá apto a se candidatar. A se candidatar. Isso, aí você se candidata, Caralho, aí vem você a se candidata. população e te denomina. Exatamente. É isso, né? Olha só. Nossa, Detalhe, processo... quando você passa por essa prova, uma dúvida, você consegue se candidatar naquele ano, certo? E aí acabou. Depois tem que fazer tudo de novo, ou você, a partir do momento que fez a prova, já consegue ficar se candidatando até você alcançar? Não, assim, se você conseguiu, 4 anos. Entendi. Posso Você tem tentar no período de durante 4 4 anos. anos? Não, você não tenta mais. Assim, se você entra, por exemplo, são 30 que entra, né? Tem 30 titulares e 30 suplentes. Entendi. Então, esses 60 já estão aptos a assumir. Se por acaso sair um titular, o suplente outro assume, assume. já está apto durante 4 anos. Entendi. Acabou o período dos 4 anos, é feita uma nova eleição. Aí você tem que fazer Uma novamente o nova processo. prova, entendi. tudo bonitinho Isso. de novo. Que legal. Bacana. Então, Tá. pode ir. Tá. Mais uma pergunta. A última sobre o conselho. Em que casos você sugere ou você indica para que as pessoas procurem o conselho tutelar? Porque, por exemplo, alguém está assistindo agora e fala assim, eu não sei se eu procuro ou se eu não procuro. Ah, entendi. Nesse caso, então eu vou procurar. Assim, depende muito das situações, dos casos, né? Como eu disse, o conselho, a gente precisa entender que o conselho não é um serviço. Sim. O conselho é um órgão que vai zelar pelo direito. Sim. Então, se tem direito violado, o conselho pode atuar. Então, se a pessoa identificar que ela tem um direito violado, Violado aqui, ela a criança, fala assim, adolescente... bom, essa é a hora de eu procurar o conselho tutelar. Exatamente. Para eles me auxiliarem e me ajudarem Exatamente. a resolver o meu problema. Agora, assim- dentro dessa, qual caso não procurar? Porque você falou que a demanda é extrema. E eu acredito que isso não seja só você, que pelas regiões, as coisas que eu observo em todos os lugares. Então, que casos que chegam muito lá que não deve ir para lá? Fala assim, isso aí você resolve em casa, você resolve em outros órgãos. Conflito familiar, disputa de guarda, são coisas que vai muito lá e que a gente não tem atuação, né, e que toma o tempo. Então, você, pai e mãe que está em disputa de guarda aí, isso é com o juiz, né? Sim. O juiz que vai definir a guarda, não adianta ir lá para tentar levantar prova para o seu advogado que a gente não vai levantar. Não, É tipo não vai acontecer. é tipo dar um trote, chamar uma ambulância sem necessidade, né? Exatamente. Você perde o tempo de tira o foco de quem Tira o realmente precisa, né? Isso, exatamente. Tá, pode falar do projeto. Verdade, eu social. ia te perguntar sobre qual é o seu projeto, qual o nome, para quem não conhece, e sobre o que ele é e como que ele funciona. Sim. O nosso projeto chama Projeto Crescer, Conviver, Construir, mas ele é conhecido lá como IDC, né? Mas no CNPJ é Crescer, Conviver, Construir. O IDC foi que nós somos cristãos, né? E a gente significa imitadores de Cristo, né? Mas não é Essa na... fala é de Paulo. Paulo? É? Isso. Sejam como... Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que legal. Isso. E quando Tá você vendo? fala Olha aí. nós, é você, é mais uma equipe, é sua família, quem que é? Eu, minha esposa e os voluntários ali, Entendi. né? Que eu citei o nome de alguns aqui, né? Que Tem legal. mais. E eu peço até desculpa se eu esqueci de falar o nome de alguém. Vocês vão lá, assistam e vai todo mundo lá comentando lá, quem é voluntário. Coloca assim, eu. Isso. Legal. O projeto, assim, o nome dele, ele diz muito sobre... Não é relacionado à religiosidade, mas é sobre as atitudes de Cristo, né? Sim. Que é essa atitude de se compadecer,
né, de amor, de cuidado, né? Então, na figura da pessoa de Jesus e do que ele fez, né? Então, se a gente, todo mundo imitasse as atitudes de Cristo, nós teríamos um mundo, né, 100%, né? Sim. Então, nesse sentido. E o projeto, ele começou na pandemia, no início da pandemia. A minha prima, Sandra, ela morava ali no Santo Antônio. Santo Antônio, não sei se vocês conhecem, aquele bairro atrás de Itatinga ali. Tá, A hora que você sei entrou qual pra é. dentro, sentido os diques ali, Sim. fica beirando a DACO, as empresas ali, né? E ali a minha prima, ela observou que ela morava bem ali na última rua, assim, ela observou que as crianças ficavam o dia inteiro na rua, que não tava tendo aula, né, pandemia. E elas ficavam jogando pedra na casa dela, e ficavam fazendo bagunça. Criança sendo criança. E o marido dela já tava ficando bravo, né, o Ronaldo. Já, pô, esse molecada aí, eu vou brigar com eles e tal. Aí ela falou, não, vamos fazer diferente. E o Ronaldo hoje faz parte do projeto, né? Também. Aê, Ronaldo. Tá vendo, Brilhou. Ronaldo? Um abraço pro Ronaldo. Não, inclusive, o projeto começou na casa deles, porque foi assim. Aí eles observando essa situação, ela pegou e falou, Kevin, vamos fazer um café da manhã pra essas crianças e chamar eles pra tomar um café com a gente Super aqui. fofo. Se tacasse perto da minha casa, eu ia ficar nervosa também. Aí ela chamou minha esposa. É assim que começa um projeto. Faça café para as crianças. Exatamente. Ela chamou minha esposa e, pô, vamos fazer então, para as crianças aqui? Ela falou, vamos. Aí minha esposa foi junto, elas fizeram lá um café e convidou eles. Foram, acho que 8 crianças nesse dia. Na outra semana, elas falaram, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Aí veio o dobro. Olha que legal, E aí cara. começou a vir mais crianças. Então toda semana, começou a fazer toda semana. E na casa dela, assim, já não estava cabendo mais. Ela estava em construção, inclusive, né? E era alto, né? Então a gente ficava ali, às vezes a criança ficava perto da laje, tinha perigo de cair. E nós chegamos a ter 36, 37 crianças lá na casa dela. 40 crianças, gente. Quase 40 crianças ali na casa. E aí a gente começou a fazer evento também para as mães, café da manhã para as mães, dia das mães e tal. E aí a gente começou a colocar algumas atividades também, contação de história, né? Fazer algumas... Aí a gente fazia pipa, fazia várias atividades assim, né? Artesanais e tal. Só que não estava mais cabendo na casa dela, estava ficando perigoso, né? E tal. Depois de um ano a gente ficou lá, um ano na casa dela e... aí eu entrei também, né, nesse tempo, né, e a gente começou já a fortalecer, viu que pô, daria para fazer algo mais conciso ali, né. Aí eu conversei com o seu Manuel, que é o presidente do bairro lá do Santo Antônio. E aí o seu Manuel, ele cedeu a sede lá do bairro pra gente fazer lá, né. Bacana. Então, aos tipo uma sábados... associação dos moradores? É associação, isso, associação. Né? E aí ele cedeu o sábado pra gente fazer lá. Então a gente começou a fazer aos sábados lá. Ficamos lá, acho que quase 2 anos na associação. E aí a gente conseguiu acessar mais ainda a comunidade, né? Porque tava ali com o seu Manuel é presidente do bairro, tá? Então chegou mais crianças. Aí a gente chegou a ter 55, 60 crianças. Qual a idade das crianças que vocês atendem? Ali naquela época, tinha crianças desde 3 anos, 4 anos até 16 anos. E hoje também continua essa Hoje a gente tá limitando assim de 6 a 12, e de 12 a 18 a gente está fazendo um outro horário separado. Aí estamos fazendo outras atividades, porque já, por exemplo, para os meninos que foram crescendo ali com a gente, para eles já não eram mais interessantes as atividades que a gente fazia para as crianças, né? Então, precisou se mudar. E já tem quanto tempo de projeto? 4 anos, tá indo para o 5º ano. Isso. E aí, depois da associação, cara, um dia a gente... Tava um pouco difícil lá na associação, porque mais pessoas usavam ali o espaço, né? Eu tinha um palinho, 99, aquele vermelho queimado de sol. O famoso. O famoso. Inclusive, eu vi ele rodando esses dias aí. Eu lotava aquele carro de coisas, cara, de material, para levar para lá, para fazer as atividades. Depois tinha que levar embora de novo, porque não podia deixar na associação. E aí a gente conseguiu alugar um espaço, cara. Hoje é alugado. Hoje nós alugamos um espaço. E a quantidade de crianças que vocês atendem hoje? Diminuiu um pouco porque a gente saiu do centro do bairro e a gente foi tipo, umas 2 quadras para cima, que já é quase na avenida. É uma rua antes da avenida. Então chegou outras crianças novas, algumas ficou mas nós temos crianças lá que começou desde o primeiro dia. Que legal. Foi no primeiro dia, estão lá até hoje. Então hoje de crianças, assim, acho que tem
uma média de 30 crianças, mais ou menos, e mais uns 15 adolescentes. Sim, quais os maiores desafios que tiveram lá? Em todo esse tempo, se fala? Sim. Para montar o projeto, assim, eu entendo que, assim, não é fácil montar um projeto, porque a gente fala só das partes boas. Tipo, a gente fez um café, apareceu algumas crianças, aí nos dias fez café de novo e vieram outras crianças, mas por trás de tudo isso aconteceram coisas que tem gente que você ficou sem dormir, tipo, Sim. pensando no... E agora, Já como é que a gente vai desistir? fazer? Exatamente. Isso sim. até hoje. Quando você tá no ápice, assim, né? Cara, são muitos desafios, né? São muitas coisas que acontecem, desanimadoras, assim, né? Pra atrapalhar. Talvez a falta de incentivo também. Né? Principalmente a falta de incentivo, cara. Então, até hoje, muitas coisas a gente tira do próprio bolso, né? Então, a gente não ganha nada com o projeto. E como é que faz para ajudar o projeto? Olha, tem o Pix da minha esposa, você pode contribuir se quiser, Legal. mas pode ir lá conhecer também, primeiramente, Sim. né? Para saber o que realmente faz, quem são as pessoas, né? Sim. Então depois a gente pode deixar o endereço aí. A gente e deixa deixar nos na ajudar. descrição comentários isso, na o Pix descrição dela. do vídeo. E como Legal. que funciona? Você faz uma adoção mensal, tipo, você adota uma criança e fica contribuindo um valor, ou você dá um valor do coração uma vez, ou tem a chance de fazer dos dois jeitos, só pra gente até passar pro pessoal pra contribuir. Não tem nenhuma dessas. Nenhuma Não, dessas. Então falta um marketing. Então acho que a gente Gente, precisa, é a gente valor precisa do fazer, coração. valor do coração. Valor nós E não se temos. quiser fazer um valor mensal também de adote uma criança, acabamos de implementar. Cara, assim, ó, mas assim, a questão financeira assim pesa muito, mas Sim. a gente acredita aí que é algo que Deus tem colocado nas nossas mãos assim, então as coisas vão acontecendo, né? Mesmo com dificuldades, mas agora nós conseguimos fazer o CNPJ depois de 4 anos, Sim. então conseguimos fazer, então agora que a gente está tentando encaminhar, né, se inscrever no CMDCA para tentar, né, galgar alguma coisa que a gente consiga e não sofrer tanto, né, para fazer. Mas a dificuldade é o seguinte, cara, que eu tenho observado. Para você conseguir fazer a inscrição no CMDCA e em outros órgãos, você precisa ter uma equipe técnica. Então, você precisa ter um psicólogo, né, o coordenador, assistente social, administrativo, contador. Só que como Como que eu começa vou, isso, né? como que eu vou pagar E- essas pessoas Isso para aí é um poder fazer a impedimento, inscrição? né? Sim. E aí, uma coisa que eu observo, olha, a gente não tem, como se fala, a gente tem pessoas que às vezes nem tá capacitado, mas ela tá desenvolvendo uma coisa, ela tem o interesse de se capacitar e ela já tem esse impedimento lá na porta. E aí é uma coisa que eu acredito, eu observo e já participei várias vezes, não precisa de dinheiro, não que não precise, tá, gente? Eu tô falando que dá para iniciar coisas grandes com pouco dinheiro. No futuro precisa crescer e claramente crianças precisam de dinheiro. Precisa de dinheiro para manter tudo. Mas pessoas que fazem o trabalho que fazem com pouco, imagina se essas pessoas têm dinheiro para desenvolver com qualidade. E aí é o que você fala. Imagina se você tem a possibilidade de ter uma equipe só de administrativo, já ia ser outra vida. Sim, com aí, certeza. sem contar o psicólogo, outro, entendeu? E aí a gente embarga lá na ponta, né? Então, é tipo o adolescente, né, que quer acessar o primeiro emprego, mas para acessar o emprego ele tem que ter experiência. Exatamente. Eu passei por isso, aquele. Como que o estagiário... Como é que faz? Só que E essa é a dificuldade. eu trabalhei de graça para muitas pessoas, assim, eu agradeço a oportunidade, se não fosse isso, mas eu não concordo. Para mim, você trabalhou, você precisa receber, é muito simples, tipo, não é uma coisa que eu concordo, nem que eu gostaria de pedir, e eu já precisei, também já tive no papel de virar para alguém e falar, olha, não queria pedir isso, mas preciso, é possível, sabe? Mas não é pra funcionar assim, né? É verdade. Sim, mas precisa de recursos. Eu acho que é o principal fator para um eu acho projeto que, social. acho que vocês são assim, atuam bem nessa área, né? Então eu tô falando com as pessoas certas. Tava falando com as pessoas certas, tá no canal certo. Tá Nosso maravilha. público, em nome de Jesus, vai encher esse contar que Pix. assim, esse podcast é o porta-voz. Isso, né? É para dar voz para quem a gente acredita. De todos que vieram aqui, a gente entendeu que tem um projeto por trás e precisa ser ouvido, e precisa ser assistido, precisa ser conhecido, participação de pessoas, entendeu? Precisa de tudo isso. Então, trazer você aqui, o principal intuito é que as pessoas saibam que você trabalha no Conselho Tutelar, você tem um trabalho seríssimo,
nas suas mãos e você tem um projeto social que precisa de auxílio, que Ou precisa seja, de o recursos. trabalho do trabalho em prol social, né? Sim. É necessário de ajuda tanto financeira, tanto com mão de obra. E aí, gente, é aquele momento que, mas eu não tenho dinheiro, tá tudo bem, mas você pode tirar um sábado para fazer arte, se você é designer, você pode tirar um sábado para ensinar a equipe toda a emitir uma nota fiscal, tá entendendo? E a gente às vezes acha que é só dinheiro. O dinheiro é extremamente necessário, gente. Doe muito, muito, muito. Mas também existe outros formatos de ajudar. Ou de, sei lá, convidar o amigo a ir lá brincar com as crianças. E aí eu não sei como que funciona, muito, se tem um processo. Ou juntar a galera do seu bairro, levar roupa, levar comida, levar uniforme. Uniforme não, é material escolar. A gente está iniciando o ano. Sim. Então são coisas assim que a gente consegue fazer. Tipo, você como cidadão é responsável pelas crianças, pelo seu meio. E existe formas de ajudar, né? Exatamente. Você sabe que às vezes, cara, nos alegra mais ter uma pessoa, por exemplo, a gente chega para fazer o trabalho e às vezes chega um voluntário assim do nada, que você não contava. Né? Pô, eu vim aqui ajudar, cara, e tal. Cara, você fica tão contente porque você percebe que tem pessoas que estão acreditando, cara, que acreditam no que você tá fazendo, que nem te né? conhece às vezes, né? Mas acredita, cara. Então, é fundamental isso, cara. Então, a participação não é só dinheiro, não é só dinheiro, é o fato das pessoas irem, conhecer, participar E até falar. Uma crítica minha no LinkedIn, a gente tem muito, como se fala, eu acho que as pessoas contam muito trabalho social, sabe? Então, se você precisa já fazer isso, experimenta conhecer um projeto, ir lá, sabe? De verdade. Novo, um projeto diferente, não só experimenta ir lá e pôr a mão na faz. obra e conversar. Não é voluntariado só lá fora, né? Que eu acho muito bonito. Todos os lugares precisam de ajuda, mas organizar aqui, fazer aqui acontecer, dar acesso para quem é daqui é muito importante também, né? Exatamente. E a questão do recurso, ela paga a conta. E se fosse tão simples assim, todo mundo dava o recurso, a gente pagaria um monte de gente, todo mundo faria porque está sendo pago. Então, eu acho que a questão do recurso financeiro não é só isso. É você ir lá conversar com uma criança, trocar uma ideia, levar um presente, entendeu? De repente, ou vamos fazer uma vaquinha e vamos juntar, fazer o Dia das Crianças, comprar presente para todas as crianças, fazer uma festa, fazer uma festividade, fazer o Dia do Pastel, entendeu? Esse tipo de coisa eu acho que as pessoas podem contribuir. Fazer as e crianças não te admirar, só financeiramente. né? Exatamente. Tipo, quem é essa pessoa que veio aí do nada, sabe? É verdade. Isso eu acho que é gratificante. Pô, cara, você sabe que coisas pequenas assim faz muita diferença para eles, né? Esse dia eu comprei pizza, cara, pros adolescentes. A gente fez levamos videogame e tal, fizemos umas coisas lá à noite, né? No sábado à noite. Aí compramos pizza. A gente fez pastel também, dia desse, mas no dia da pizza, cara, um deles falou assim: eu nunca comi pizza. Meu Deus. Ele pegava uma aqui, outra aqui, assim, ó, e comia, cara. E é absurdo, e algo que né? pra gente é tão comum, pô, Sim. chegar na sexta-feira, vamos pedir uma pizza. Mas assim, você pede a mais cara ainda. Dá pra você comprar 50 pizzas pras crianças. E aí eu acho que muda até o nosso olhar. E aí a gente volta rico pra casa, né? Que é você achar que você vai lá fazer o bem e aí você começa a dar valor em comer uma pizza, coisa que você não tava nem aí antes. Mas tem esse papel do romantismo ali, né? Tal, da gente se apaixona, tal, que nem me motivou muito a questão de você poder mostrar para uma criança, para um adolescente, que existe vida além do bairro dele, além daquilo que ele está vivendo, né? Então tem outras possibilidades. Não é só isso. Você não, porque muitas vezes pro menino que tá ali, cara, o sonho dele é comprar uma motinha e ficar dando grau ali. Volta nos nossos dois outros podcasts, que o primeiro foi era uma frase além da ponte, né? Sim. Existem pessoas da ponte para cá, que era a invisibilidade dessas pessoas. E o último podcast, perdão, que era de um rapazinho que entrou num projeto de circo, ele ganhava R$200, ele guardou esses R$200 até ele conseguir comprar um apartamento. Caramba! Exatamente, ele ficou tempo suficiente que ele virou professor no projeto e guardou esses R$200 até ele conseguir tirar o apartamento dele. E aí casa perfeitamente com a sua fala. Então assistam os próximos para vocês entenderem o que a gente está falando. Que legal. Mas é isso, acho que mais do que a pizza, mais do que o dinheiro, mais do que
é você conseguir colocar na cabeça de uma criança e de um adolescente que ele pode mais. Esperança, né? Ele pode mais do que o pai foi, do que a mãe foi, Exatamente. do que os vizinhos. Sim. Ele pode mais do que o menino lá Sim. do bairro que... Ele pode, cara. Então, Ele assim... tem direito ao acesso, né? Exatamente. Essa é a questão, né? E isso é uma mudança de mentalidade que você pode fazer através de diversas coisas, cara. Sim. Principalmente através da cultura, da arte, né? Das histórias. E, então, assim, é isso que nos move, cara. Isso tudo é por experiência própria. Porque eu conheço a sua vida, eu conheço a vida da Luísa, e eu conheço a minha vida. Isso é experiência própria. A gente poderia estar em outro lugar. E hoje a gente está aqui num podcast falando sobre cultura e sobre questões sociais. E sobre os nossos trabalhos, Sim, né? e algo que a gente foi. Eu fui uma criança que um dia eu tive que acordar e falar, caramba, será que eu vou ser igual ao meu vizinho? Não, não quero. Ou a tristeza eu carrego muito isso, gente. Uma dor de eu ter conseguido sair de onde eu saí, mas as minhas amigas estão todas lá, entendeu? Sim. E, tipo, com a vida muito diferente e muito sofrida, porque elas não Sim. tiveram acesso que eu consegui ter, entendeu? Isso é muito triste. Tipo, você olhar pra trás e falar assim, uma de 10, entendeu? Isso aí eu acho que é o pior, assim. É o que E aí, dentro disso, eu já quero te perguntar, o que influencia, na sua visão, a falta de cultura, a falta de educação e a falta de esporte para as crianças? O que influencia a falta? Isso. É política, né? Aí a gente precisa entrar nesse campo de política, porque eu estava dizendo nessa questão, né, que a gente romantiza o trabalho, né? E de fato né? A gente se apaixona e tal. Mas isso é uma falta de políticas públicas, Sim, né? exatamente. Então, é uma falta de investimento na cultura, nesses trabalhos dentro das comunidades. Então, eu acho que não tem como a gente desvincular o papel do poder público dentro dessa situação. Então, E assim, aí vem a igreja também, né? Que, querendo ou não, utiliza essa brecha para poder ir lá e fazer o papel que o governo deveria estar fazendo, né? Eu preciso fazer essa fala, que a gente tem muitos exemplos ruins de igreja, né? O Elcio pode até... Também conhece, também sabe, né? Mas, cara, existe muita gente séria por aí que tá realmente preocupado com as pessoas. Sim. Que tem muita igreja séria por aí, e não é essas igrejas da TV. Muitas pessoas que estão na igreja que eu congrego mesmo, a Comunidade Cristã Genuína, o nosso projeto não é vinculado à igreja, eles não fazem promoção da igreja pro projeto. Sim. Não tem nada. Nada a ver, né? Não tem nada a ver. Se você falou, se você quiser ajuda, a gente dá um apoio lá e tal. E quando a gente conseguiu esse prédio que a gente tá agora, nós precisávamos gastar uns 20 mil reais para reformar. Sim. Cara, a gente não tinha dinheiro pra nada. Quem tem 20 mil reais? Por favor, me empresta. Nem pro aluguel a gente não tinha dinheiro. Conversei, falei, pastor, o senhor sabe do nosso projeto lá, né, e tal, e a gente precisa desse dinheiro para reformar lá, tal. Ele falou assim, não, vamos ver o que a gente pode fazer e tal. Aí num dia, num culto lá de manhã, ele pegou e falou, né, ele pediu para mim fazer um vídeo, né, pediu pra mim falar do projeto. Aí eu fiz um vídeo, passei um videozinho do projeto e tal. Falou, irmão, é o seguinte, o irmão André, a esposa tem um projeto lá no bairro lá e tal, e estão precisando de X valor pra fazer uma reforma lá. Eu posso doar tanto. Quem mais pode doar aí? Olha só. Ele deu 2 mil reais, assim, ó. Eu posso doar tanto. E doou. E os irmãos foi vindo assim. E eu parado assim, eu comecei a chorar. Falei, não acredito, cara. É muito louco como as pessoas acreditam, vindo, né? assim, cara, e mandando Pix e colocando dinheiro ali. E ainda, a partir disso, teve uns irmãos que trabalham na área de construção, drywall, essas coisas. E os caras foram lá fazer, pintaram, montaram um negócio sem promoção. Não tem promoção, sabe? A nossa igreja fez isso. Não tem. Individualmente. Então, assim, Mas isso, cara, mas isso era para ser feito pelo poder público. Exatamente. Não era nem para você chegar ao ponto de precisar, né? Era para você querer desenvolver o projeto, já ter toda uma estrutura. Solicitar ali, né? a verba e o governo falar, exatamente. Faz. Cara, que louco. E assim, no episódio anterior, a gente falou muito sobre projeto social também. E aí, eu lembro que eu falei com o Rodrigo sobre o legado que ele quer deixar. Que é exatamente isso. O projeto dele envolve muito o legado que ele quer deixar. E eu sei que você também quer deixar um legado. Isso é muito de você. Eu te conheço como pessoa, eu sei que você sempre foi envolvido em projetos sociais. E eu queria saber o que você tem, o que você pensa para o futuro em relação ao conselheiro e em relação
o cara que cuida de um projeto social de suma importância? Cara, Isso é para finalizar, tá? tá. Eu não sou apegado, sabe? Tipo assim, eu não sou apegado. Uma vez falaram pra gente assim, pô, cuidado com tal pessoa que tava ajudando a gente no projeto, cuidado com tal pessoa que ela gosta de tomar o cargo dos outros, o lugar das pessoas. Eu falei assim, cara, se ela fizer isso, eu vou agradecer, Eu vou ficar cara. feliz. Eu vou ficar feliz. Vou dar um tapinha e falar boa Sim. sorte. Porque ninguém quer assumir o negócio, sabe, cara? Mas assim, eu não pretendo ser dono de nada, eu não pretendo, é meu projeto, não é meu, cara, não é nada meu. Onde eu tô hoje, eu considero que é tudo o caminho que Deus tem para mim, as possibilidades que Ele vai me dando, como você disse, né? Nós sabemos de onde a gente veio, cara. Sim, Eu sei quem eu fui, o que eu fiz, onde eu podia estar hoje, sim. né? Então, se eu tô aqui, eu não trago esses méritos para mim, né? É pela graça e misericórdia de Deus, eu entendo assim. Então, eu tento caminhar assim, na direção que eu entendo que é a que Deus quer que eu esteja. Então, hoje eu estou fazendo isso e tento fazer da melhor forma possível, e do projeto a gente corre atrás. Mas amanhã talvez a gente pode estar em outro lugar, fazendo outra coisa, mas eu não sou apegado e não fico assim, fazendo planos, sabe? Eu quero viver hoje, fazer o que eu estou fazendo hoje e fazer bem feito. Então, e você falou de legado, cara, acho que o maior legado que a gente pode deixar, cara, é a gente não viver uma vida medíocre, sabe? Sim. É você morrer e alguém falar assim, pô, aquele cara fez diferença pra mim de alguma forma. Pô, ele fez isso, fez aquilo, pô, me despertou pra Exatamente. alguma coisa, me ajudou aqui e tal. Então é isso que motiva, cara, E você que eu sabe que gostaria de deixar como eu legado. penso muito nisso, e quando eu penso nisso, eu penso no meu filho. Eu falo assim, que quando eu quero que ele, quando ele crescer, ele vai olhar para mim, ou quando eu partir, ele vai falar assim, pô, meu pai foi foda. Eu Cara, vejo esse legado pra você, a minha... trocando aqui agora. Totalmente. Eu lembrei agora, você falou isso, eu lembrei que minha filha falou, eu falei esses dias, alguém perguntou pra ela, o que você quer ser quando crescer? Ela falou que eu quero ser igual meus pais. Cara, isso é demais. Acabou, É né? demais. É isso. Acabou, Eu cara. só tô queria. quase chorando, Sim. porque eu lembrei disso agora. É isso, é isso. Isso é demais. Assim, tomara que ela seja os pais, assim, de agora, né? Não... Os anteriores. E isso fecha super com a frase que a minha mãe fala, que é: eu quero que você seja melhor do que eu. Mas aí eu olho e eu fico, meu Deus, eu não consigo não, mãe. Hoje eu liguei e conversei com ela, falei, mãe, não dá. Acho que é isso. E André, a gente quer super, super te agradecer por essa troca, por esclarecer, pelo ECA, por ter trago pra gente. Assim, A deixa eu gente entregar antes que eu levo de Não, volta. maravilha, maravilha. Que a gente, pra quem não viu, vou até mostrar pra vocês o presentinho do André pra gente. E leiam o ECA, conheçam mais sobre, vai até o conselho tutelar da cidade de vocês, ver se eles não estão precisando de, talvez, alguém que edite um documento, tentar mudar essas coisas, né? A gente quer agradecer a sua presença aqui hoje. Acho que é isso. Muito, muito obrigada. Bom, eu que agradeço. Pô, foi muito legal o bate-papo aqui, né? Muito natural, né? Sim. E fiquei feliz de poder compartilhar aí com vocês, né? Um pouco do que a gente tem feito, né? Tem aprendido. E que contribua aí, né? Para todos, né? E que de alguma forma possa auxiliar aí também, né? Nas decisões, né? De cada um, né? Do que vai fazer, do que pode fazer, porque todos nós podemos fazer diferença de alguma forma, né? Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Não. Isso É verdade. só a gente querer, né? Se levantar e a gente entender que, cara, é muito satisfatório quando você deixa de ser egoísta e entende que quando você vive para os outros, você faz para você mesmo. Então é isso. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Obrigado, André. Fico muito orgulhoso de saber onde você chegou. Eu olho pra você hoje, agora, e eu lembro do Andrezinho. O Andrezinho que eu Gordinho do conheci baixo. era um baixinho, gordinho. Sabe com quantos anos? 35. 35. Filho do mas- pagode do Elcio na igreja. Só pra lembrar isso daí, ó. Cria do pagode do Meu Elcio na Deus do céu. igreja. do Mas eu Coral fico Boys. muito orgulhoso de ver você, onde você chegou, tudo que você tem feito. E eu quero te agradecer de ter vindo aqui e agradecer por continuar sendo seu amigo. Obrigado. Valeu. Tá? Privilégio é meu. Que bonito É isso. isso. Obrigado mesmo. E a gente se vê no próximo episódio do Cultura Social.